Olá, meu querido amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14, que fala sobre a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes. Em outras versões fala ele é lunático. E tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Se tem uma coisa que o Senhor não se agrada é de dúvida, né? É da nossa incredulidade. O Senhor realmente não se agrada. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: Saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Então, aqui, perdão, nós vemos o caso desse menino, que nessa versão é traduzido como epilético, né? Em outras é como lunático. O que nós sabemos de fato é que esse menino tinha uma doença que era por causa espiritual, né? Esse menino em particular, a epilepsia dele veio por uma ação demoníaca. E isso não significa que todos os epiléticos estão sofrendo por uma ação de demônios. Isso não significa que todas as enfermidades são causadas por demônios, mas existe sim ataques espirituais que tentam atingir a nossa saúde. E como, né? Porque quando a gente está forte, quando a gente está com saúde, a gente está forte para buscar Deus, para cuidar da nossa família, para fazer a obra do Senhor, para fazer coisas boas, não é? Então, o diabo ele não fica satisfeito com nada de bom na nossa vida. Ele veio para roubar, matar e destruir, principalmente aqueles que estão na presença do Senhor. É esse que os demônios tentam destruir, né? Porque aqueles que já estão debaixo do domínio deles, eles fazem, né, o que eles querem, né? Até um certo limite, porque Deus está no régio comando do universo e tudo está, a última palavra vem de Deus. E então esse menino estava sofrendo, né, uma possessão. Na verdade, ele estava sofrendo uma possessão. O demônio tinha entrado na vida dele, tinha entrado no corpo dele e causado essa enfermidade que era tão grave que ele era lançado no fogo, depois ele era lançado na água, ele estava fora de si e ele não tinha paz, o seu pai não tinha paz. E quando o pai pediu aos discípulos, você vê aqui que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí os discípulos se assustaram, né? E perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos? Por que isso aconteceu? E aí Jesus fala: porque vocês não têm fé o suficiente. Vocês não têm fé o bastante. Então, assim, uma coisa que nós precisamos alimentar a nossa fé, rejeitar as dúvidas, sabe? Mesmo quando tudo está contrário, a gente crê. Crê porque Deus é verdadeiro.
Crê porque a vontade dele é boa e perfeita, porque ele vai agir, porque no tempo dele ele vai nos socorrer, ele vai nos responder, não é? Então, confiar pela palavra, pelo que está escrito, por testemunhos que nós ouvimos. É bom nós ouvirmos testemunhos. Nas igrejas já não tem mais, né? Aquele momento das pessoas darem testemunho do que elas receberam de Deus. Gente, isso é tão importante, sabe? Nós precisamos dar testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas e ouvir testemunhos para edificar uns aos outros, fortalecer a nossa fé. E então ali, quando Jesus fala da incredulidade deles, Jesus também acrescenta, mas esse tipo de demônio, esse tipo de casta, tem outras traduções, esta casta só sai com jejum e oração. Então aqui o que Jesus estava explicando? Que o jejum, ele tem que ser uma prática constante do cristão. Porque o jejum, ele é um meio de quebrar as forças da nossa carnalidade. O jejum, ele nos torna mais quebrantados. O jejum, ele nos torna mais dependentes de Deus. A gente quebranta a nossa carne diante do Senhor para nos santificar, para nos separarmos para Deus, para sermos cheios do Espírito Santo e para sermos revestidos de poder. E nós não podemos esquecer essas disciplinas que nós temos que ter no dia a dia. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida também de estar jejuando, porque assim nós vamos ser revestidos, como fala lá em Efésios 6, né? E revestidos de toda a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que também é a palavra. Então, assim, nós temos que calçando os pés com o evangelho da paz, revestindo os lombos, cingindo os lombos com a verdade, ou seja, tudo remete à palavra. A palavra, ela é a nossa arma. A palavra, ela é o nosso sustento, ela é o nosso alicerce. Tudo nós temos que estar à luz da palavra. E aí, nós temos que estar sempre praticando essas disciplinas, não deixar o nosso dia passar, não deixar os nossos dias passarem. Por mais que nós tenhamos demandas, por mais que nós tenhamos a correria, temos que cuidar dessas disciplinas para o nosso bem, para a nossa comunhão com Deus, pela nossa família e para que nós estejamos revestidos contra toda a astuta cilada do diabo. Aqui também, ó, no 22 fala assim: Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Então, o Senhor, ele não nos deixa sem direção, ele não nos deixa sem a verdade. Na Bíblia nós temos a direção de Deus do que vai acontecer nesses tempos que antecedem a volta de Jesus. Nós temos toda a direção de Deus para a nossa vida, para as nossas decisões, e o que ele fala se cumpre. E nós podemos confiar na palavra, né? Aqui continua, Jesus fala assim, ó: quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, ó, você vê, Pedro nem foi falar com Jesus, né? E Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? E então Pedro respondeu: São os estrangeiros. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Então aqui Jesus nos dá um ensinamento, né, sobre cidadania.
Nós temos uma cidadania do céu, nós somos cidadãos dos céus. O nosso Pai é dono do mundo, é dono de tudo, não é? Então, nós temos que nos comportar como cidadãos dos céus, buscar cada dia ser um pequeno Cristo, ter um comportamento, um testemunho de cristão. Mas Jesus fala também, né? Em outras passagens fala, dai a César o que é de César, não é? Em outras versões fala assim, dai a César o que é de César. Ou seja, né? Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César, né? Dê o imposto que é aqui da terra, o imposto do cidadão aqui da terra. Então Jesus estava nos ensinando que, embora a gente seja cidadão dos céus, também somos cidadãos da terra. A nossa cidadania também tem que ser cumprida. Nós temos que obedecer às leis, temos que pagar impostos, temos que cumprir com os nossos deveres de cidadãos e temos que usufruir e cobrar os nossos direitos de cidadãos. O cristão, ele não tem que estar alheio. Nós somos cidadãos, nós somos pagadores de impostos. Nós também temos voz, nós também temos voto. Nós também temos que estar a par do que está acontecendo no nosso país, orar pela nossa nação, orar pelos governantes, pelo presidente, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos juízes, pelos que fazem as leis, por aqueles que vão decidir o que vai ser ensinado nas escolas, por aqueles que decidem sobre as redes sociais. Porque as nossas liberdades constitucionais, os nossos direitos que estão ali nos artigos da Constituição, nas leis, no artigo 5º, nós temos direito e nós temos que cobrar sim, lutar para que a Constituição seja cumprida, para que os nossos direitos não sejam cassados e orar e votar para que nós tenhamos governos que não sejam voltados para a corrupção e que tenham temor de Deus. Um governo que tem o temor de Deus, ele não vai defender pautas que vão contra os princípios de Cristo. Nós que somos servos de Deus, não podemos votar apenas porque eu simpatizo com esse, porque eu simpatizo com aquele, porque esse daqui eu não gosto do que ele fala, porque esse daqui eu não gosto do jeito dele ser, porque eu não vou com a cara desse cidadão. Não, nós temos que votar com aquele partido, com aquele candidato que tem o temor de Deus, que ele não vai colocar pautas, que ele não vai defender leis para matar crianças no ventre, para ensinar imoralidade para as crianças, para perseguir a igreja, para liberar drogas. Então nós temos que votar em pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são não perfeitas, mas pessoas que defendem aquilo que é mais parecido com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Peço que você dê o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se e deixe aqui um comentário. Isso ajuda o canal a ser recomendado para outras pessoas. Que o Senhor cubra você de bênçãos. Um grande abraço, a paz do Senhor.